Primeira pergunta seria: como os avanços na tecnologia genética estão impactando o campo da medicina? Muito, né? Principalmente no diagnóstico das doenças genéticas. Antigamente, se fazia muito pouco diagnóstico, né, das doenças genéticas, muitas baseadas em exames mais simples, como o estudo cromossômico, né? E hoje, com o avanço dos exames, que passa pelos exames de moleculares mesmo, de sequenciamento de todo. Hoje a gente tem já o sequenciamento de todo o genoma, né? A gente consegue uma maior capacidade diagnóstica para esses pacientes, né? Como que a genética pode influenciar o tratamento de doenças comuns, assim, tipo câncer, doenças cardíacas, enfim? Sim, no que a gente chama de, digamos, de medicina personalizada, né? Hoje, com a genética, a gente consegue diferenciar vários genes mesmo, né? E variantes que são diferentes umas das outras de cada indivíduo. E muitos dos tratamentos podem ser individualizados. Um tratamento que é para você pode ser diferente para ela, de acordo com o genótipo, de acordo com a característica genética dela. Hoje isso está muito mais trabalhado na questão da oncologia. Existem medicações que, dependendo do tipo de tumor e do genótipo daquele tumor, você consegue direcionar o tratamento. Então ele é mais direcionado, mais eficaz, né? Menos efeito adverso, né? Sim. Agora ele vai fazer algumas perguntas específicas sobre as doenças. Doenças raras. Como que você define uma doença rara e qual é a prevalência dessas doenças na população geral? Uma doença rara é uma doença que ocorre em 1 a cada 2.000 nascimentos, né? Então, para você ter uma ideia, a gente pensa, por exemplo, que toda doença genética é uma doença rara. Nem sempre. Por exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença genética, mas ela não é rara. Ela ocorre em 1 a cada 800 nascidos vivos. É muito frequente, né? Então, assim, a doença rara é aquela que, no mínimo, ocorre com uma frequência de 1 a cada 2.000 nascidos. Sim. Quais são alguns exemplos de doenças raras que têm como base genética? Uma coisa bem mais palpável, as doenças, por exemplo, que hoje são disponibilizadas no teste do pezinho, são exemplos de doenças genéticas raras, né? A fibrose cística, a fenilcetonúria, a anemia falciforme, as imunodeficiências graves, né? Então são exemplos de doenças que a gente tem mais no dia a dia aí. Você pode falar pra gente se você já teve algum paciente com uma doença assim? Contar um pouquinho da sua experiência? Nossa, tem muitos pacientes com doenças genéticas que a gente atende aqui. Você quer algum exemplo? Conta algum caso aí, uma experiência que você teve. Específico? Por exemplo, vamos supor, eu já tive pacientes, no meu nicho de atuação, que é uma paciente que estava tentando engravidar, é uma jovem que tinha vários abortos, né? E a gente pesquisou, ela fez um exame de estudo cromossômico e o estudo cromossômico mostrou que ela tinha um cromossomo dela, de número 13, era ligado a outro cromossomo, era junto. Ou seja, toda vez que acontecesse a meiose, a separação dos cromossomos durante a divisão celular, uma célula não levaria nenhum cromossomo 13 e a outra célula levaria os dois juntos. Ou seja, toda gravidez que ela tivesse, ela ia ter um feto com trissomia 13, que é muito grave, que normalmente você perde e tem abortos de repetição. Então a gente fez esse diagnóstico, ela tinha essa condição dela, que era herdada dela, era a condição clínica dela, e a gente falou com ela que ela não teria condições de ter uma gestação natural, né?
Ela ficou muito triste, muito abalada, porque era o que ela queria. Mas hoje a gente tem opções, né, de você ter uma gravidez. Então a gente direcionou ela para a clínica de reprodução assistida. Ela fez uso de óvulo de doadora, né, que hoje é possível. E ela está grávida hoje, está super feliz, né? Então são um exemplo de uma situação que é muito ruim, adversa para ela, triste para ela, mas que a gente conseguiu que ela tivesse o melhor caminho aí, hoje ela está super satisfeita. Você sabe dizer quais são algumas pesquisas, né, mais promissoras atualmente em andamento da área de genética? Hoje o que está mais promissor é um campo da genética que chama epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar dessa área, é uma área que eu gosto muito. A epigenética estuda as alterações que ocorrem no quadro clínico de um paciente sem que ocorra qualquer alteração na estrutura do DNA. Né? Parece meio mágico, né? Mas determinados genes eles podem ser silenciados, determinados genes podem ser ativados, mesmo sem que ocorra qualquer alteração na estrutura deles, por outros mecanismos fora da estrutura do DNA. Isso a epigenética estuda. Isso é um campo de atuação muito promissor, né, que envolve muitas doenças, muitos tratamentos, principalmente na área de oncologia. Como você enxerga o papel da inteligência artificial e do aprendizado de máquina no avanço da genética e na identificação das doenças raras? Acho que já está sendo usado, inclusive, né? Quando você faz esses exames de sequenciamento, nós temos, se a gente for contar as bases, são milhares. Então, muitas vezes se usa a inteligência artificial para ajudar no esclarecimento do diagnóstico, juntamente com a clínica, juntamente com o médico processador, mas a inteligência artificial busca lá, através de algoritmos, através de sequências, comparando com padrões já pré-estabelecidos, uma alteração ali no DNA, outra alteração ali no exame, né? Então está sendo muito usado aí na questão do diagnóstico. A inteligência artificial pode também nos ajudar na questão de selecionar determinadas síndromes através de padrões que a gente acha no paciente, através de características de pacientes, a gente pode julgar e ela nos mostrar possíveis hipóteses diagnósticas. Então é uma ferramenta que cada vez mais vai estar junto aí com a genética. Agora vamos fazer algumas perguntas pessoais sobre a sua carreira. Tá bom. Se você pudesse dar um conselho para os jovens cientistas interessados em seguir a carreira de genética, qual que seria? Olha, tem que gostar, né? Tem que ter uma mente aberta às nossas limitações, saber que a gente é limitado, saber que a gente tem que ter humildade, muitas vezes, de falar com o paciente que às vezes a gente não sabe, que a gente precisa pesquisar mais, que a ciência é assim em todo mundo, né? Se a gente entrar de cabeça no sentido de que eu tenho que resolver tudo, eu sou uma pessoa que quer resolver tudo, não é o caminho. A genética ela não resolve todos os caminhos. A gente tem que ter humildade para a gente saber as nossas limitações, porque ainda é uma ciência que está engatinhando, está encaminhando, embora já tenha muita coisa sabida, né? Mas quem tem essa mente aberta a desbravar conhecimento, a crescer, ter compromisso com o paciente naquilo de investigar, ser um cara investigativo, acho que é um bom caminho. Bom, há algo mais que você gostaria de compartilhar com os nossos leitores sobre o impacto da genética na medicina e nas doenças? Como eu falei, né? A genética hoje em dia ela veio como uma especialidade nova, e ela está cada vez entrando em quase todos os setores da medicina. É muito difícil hoje em dia você trabalhar, quer seja obstetrícia, quer seja com cardiologia, hoje em dia todas as especialidades
demandam um auxílio da genética. A genética está envolvida em todos nós. Nós somos únicos, né? Nós somos parte de um todo que é um mecanismo genético. O nosso DNA é aquele que direciona para todas as questões de todos os órgãos. Então, a genética vai estar aí junta, trabalhando com qualquer especialidade que a pessoa vir a fazer, né? Eu acho que ela vai ter que conversar um pouco com a genética também. Para finalizar a nossa entrevista aqui, como as pessoas podem se manter informadas sobre os avanços em genéticas e as implicações para a saúde pública? Cada vez mais a informação está sendo acessível à população, né? Redes sociais, sites específicos relacionados a doenças genéticas, relacionadas ao teste do pezinho, mas acredito que devemos ter uma conversa muito mais importante com os setores, principalmente os setores públicos, no sentido de divulgar mais essa questão, divulgar mais a importância da genética, do aconselhamento genético, da conversa genética com outras especialidades, porque isso vai demandar mais participação, menos gastos, menos impacto na questão social mesmo da medicina, né? Pra vocês terem uma ideia, como é que isso é impactante e a importância do conhecimento. Antigamente, uma das principais causas de mortalidade infantil era por questões de desnutrição, por questões de saneamento mesmo, né? Diarreias, doenças infecciosas, né? À medida que foram melhorando as condições de saúde, de saneamento, da medicina em si, a mortalidade infantil por essas causas diminuiu bastante e aumentou a taxa de mortalidade infantil por malformações congênitas. E hoje a gente sabe que as malformações congênitas são a segunda causa de mortalidade infantil, perdendo apenas para a prematuridade. Então, assim, conhecer cada vez mais permite ao médico identificação precoce e tratamento precoce, direcionamento precoce daquela possível situação. É isso, muito obrigada.